Ontem, prezados amigos, contemplamos a exaltação da cruz de Jesus. Hoje, dia 15 de setembro, a Igreja venera a presença de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora das Dores, sobretudo porque foi ela que teve a coragem de receber em seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz. Na verdade, o Catecismo ensina que foram 7 as dores de destaque de Nossa Senhora. Pensamos, por exemplo, quando o velho Simeão, recebendo em seus braços o pequenino Jesus, que tinha somente 40 dias de vida, devolvendo o menino Jesus para Nossa Senhora, disse que uma espada lhe traspassaria o coração. Pensamos em Maria quando teve que fugir para o Egito com o menino Jesus, porque os soldados de Herodes estavam chegando para matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles também Jesus. Pensamos em Nossa Senhora, quando encontrou o menino Jesus com 12 anos de idade, lá no templo de Jerusalém, após uma busca de 3 dias. Pensamos também em Maria, que assistiu sem poder fazer nada ao processo sumário contra Jesus e que resultou na condenação à morte e morte violenta na cruz. A 5ª dor de Nossa Senhora, Maria assistiu à morte de Jesus. A 6ª dor de Nossa Senhora, quando ela, é o caso da festa de hoje, ela recebeu em seus braços o corpo morto de Jesus, aceitando a plena vontade do Senhor. E a 7ª dor de Maria, quando ele acompanhou aquele pequeno cortejo rumo ao sepulcro de Jesus. É o Catecismo, prezados amigos, telespectadores, que nos ensinam estas dores extraordinárias de Nossa Senhora. E Maria continua chorando quando a pessoa humana permanece no pecado. A sua tristeza, as suas lágrimas devem nos ajudar a refletir que muita coisa poderia ser evitada graças à boa vontade que cada um de nós tem de ser hoje melhor e diferente de ontem. Hoje, contemplando as dores de Maria, vamos entregar aos cuidados dela as nossas dores, as famílias que choram, as pessoas que não encontram uma luz no final do túnel, aquelas pessoas que vivem no desespero, aquelas pessoas que se apegam a tantas falsas outras religiões, né, até no ocultismo, para poder sair das suas tribulações. Não, meus amigos, olhamos e contemplamos para Nossa Senhora das Dores. Vamos invocá-la na hora que nós também choramos, na hora que parece que o mundo inteiro esteja caindo em cima de nós. Sabemos, porém, que Maria estará presente na nossa vida, sobretudo naquele momento tão difícil e delicado. Maria nunca nos abandona, mas estará a nossa grande força, porque ela nos dirá: veja, eu passei por a tua mesma experiência. Eu sei o que significa, digamos assim, chorar diante das coisas que não dão certo. Mas Maria terá também a capacidade de nos ajudar a aceitar a divina vontade que nunca quer o nosso mal, mesmo quando as coisas não vão conforme o nosso gosto, mas saberemos sempre conseguir o bem, mesmo através das situações tristes.